Bom, agora a gente vai dar início ao estudo dos reatores completamente misturados, os CSTRs, do inglês Continuous Tire Tank Reactor. Bom, aqui nessa aula a gente vai avaliar um caso em que a taxa de reação vai ser de primeira ordem, tá certo? É como se fosse um estudo de caso. Um caso mais geral, eu vou deixar no final da aula a equação por um caso em que R pode ser qualquer taxa de reação, primeira de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2 e assim por diante. Bom, mas vamos entender primeiro o que seriam esses tipos de reatores. Nós já vimos os reatores em batelada, os reatores em fluxo a pistão, mostrei a aplicação dele lá no tratamento de efluentes, no tratamento de floculação. Bom, esses tipos de reatores aí, de completamente misturado, a gente supõe, que as misturas dentro deles são perfeitas, certo? Ou seja, não existe os gradientes de concentração, não existe um dC/dt aí dentro do reator, tá certo? Então, em qualquer tempo, a concentração sempre vai ser a mesma, tá certo? Bom, o que a gente tem que fazer agora é tentar encontrar as equações de balanço para esse reator. Assim como a gente fez em todos os outros reatores, a gente vai começar fazendo um balanço de massa. Bom, então aqui o balanço de massa, a gente já sabe que a acumulação é a entrada menos a saída, mais a taxa de reação. Dependendo se a reação é de consumo ou de produção, esse mais aqui vai se tornar menos, aqui poderia ser o mais ou menos, tá? Mais ou menos, porque vai depender da natureza da reação. Bom, deixando isso de lado, vamos lá. O balanço que a gente vai fazer é um balanço diferencial, Acho que eu não falei isso nas outras aulas, vocês viram aquelas derivadas aqui, mas é justamente porque a gente precisa colocar essas derivadas para poder depois integrar as equações e saber o tempo, na variável tempo. Então é um balanço diferencial de massa, lembrando que a concentração é a massa por volume, tá certo? Então a gente vai substituir aqui esse balanço de massa por um balanço pela concentração vezes o volume, tá certo? Então olha lá, como esse caso que a gente está estudando é esse R igual a CT, a gente já sabe que o que deve acontecer é que dC/dt deve ser igual a menos R, tá certo? Onde R é a taxa de reação. Se a taxa de reação é de primeira ordem, isso aqui tem que ser igual a menos KCT na 1, que é de primeira ordem. Bom, dito isso, vamos lá. Vamos começar aqui o balanço de massa. Daqui a gente vai usar depois. Então vamos lá. Vamos ver aqui algumas coisas. Olha só, a acumulação é o que? É a derivada da concentração no tempo, certo? Vezes o volume, certo? Isso aqui vai dar uma massa. Bom, o acumulado tem que ser o que entra, o que é que entra? Uma concentração C0, concorda? Vezes a vazão. Menos o que sai, que é o que? CT, tá certo? Mais a taxa de reação. A taxa de reação a gente sabe é R, tem que multiplicar pelo volume para dar massa, tá certo? É um balanço de massa. Bom, muito bem. Agora olha só, se a gente assumir que o regime de operação é permanente, a gente já sabe que nada varia com o tempo, Então esse termo aqui vai para zero. Ou seja, a gente tem o seguinte: regime permanente, correto? Bom, agora o que a gente tem que fazer é simplesmente encontrar o tempo de detenção. Lembra-se que o tempo de detenção é um dos parâmetros mais importantes, tanto na manutenção como na construção de reatores, certo? Eu já falei isso acho que alguma vez aí. Então vamos lá, vamos encontrar o tempo de detenção. Lembre-se que o tempo de detenção é definido como volume sobre a vazão. Tá, vamos trabalhar essa equação aqui. Então trabalhando essa equação aqui, ó, a gente passou isso para lá, negativo,
substituiu aqui a taxa de reação pela ordem que a gente está considerando, né, estudo de caso, ou seja, uma reação de consumo, a gente está supondo aqui, tá, de destruição de alguma coisa dentro do reator, o menos R. Por isso que menos aqui, menos que menos vai dar mais, tá certo? Então, tá, agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, KCT vezes V é igual a Q, C0 menos T. A gente sabe então que o tempo de detenção é V sobre Q, correto? Bom, então a gente sabe o seguinte, que KCT é igual a Q sobre V, vezes C0 menos CT, correto? Olha, se o tempo de detenção é o volume sobre a vazão sobre o volume é o tempo de detenção ao inverso, concorda? Então isso vai ficar KCT é igual a 1 sobre o tempo de detenção C0 menos CT. Tá certo? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos isolar o tempo de detenção, que é um parâmetro de projeto, certo? O tempo de detenção, então, vai ser igual a C0 sobre CT menos 1 dividido pela constante da reação. Tá certo? Então, a gente chega a essa equaçãozinha aqui, que é a equação de projeto dos reatores completamente misturados. Tá certo, pessoal? Então, se você quiser saber o tempo, né, de detenção de algum processo, né, que você está utilizando esse reator, sei lá, tratamento de resíduo sólido, resíduo líquido, é só aplicar essa fórmula se você conhecer, obviamente, as concentrações iniciais e finais do seu efluente lá. E, obviamente, a taxa de reação que você pode calcular com base no gráfico de distribuição dessas concentrações aqui, tá certo? Bom, muito bem. Agora que a gente já calculou isso, certo? Lembre-se que isso aqui é para uma reação de primeira ordem, certo? Num caso mais geral, a forma muda um pouco aqui, tá certo? Bom, dito isso, como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, vamos agora trabalhar nos chamados sistemas em séries desses reatores completamente misturados. Porque o que acontece? Geralmente, se você projeta lá um reator, sei lá, de uns 1000 metros cúbicos, um reator gigantesco, certo? Mas se você diminuir, certo, o número de reatores, você acaba alcançando um desempenho que se aproxima desse reator gigante aí, e com um custo bem menor, tá certo? Seria o equivalente a reduzir um reator gigantesco em vários reatores aqui desse e ligar eles em série. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos lá. Para isso a gente vai vamos guardar esse resultado aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui. Então, pessoal, seria mais ou menos isso aqui, ó. Você quebraria vários reatores completamente um reator, na verdade, gigante, de volume gigante, em vários pequenos reatores de volumes iguais, sendo que em cada reator a concentração será diferente, tá certo? Nesse caso, então, e ainda mantendo a hipótese de que a taxa de reação é de primeira ordem, quais seriam as equações a serem trabalhadas para essa configuração de reatores aqui? Seria basicamente uma conta recursiva que a gente diz, né? Um procedimento recursivo. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que a concentração no reator, no primeiro reator, certo? Aqui é um caso que eu escolhi só 3 reatores, mas a gente vai generalizar isso aqui. Para o primeiro reator, nós teríamos o quê? Antes disso, antes de configurar as contas aqui para os reatores, eu vou só isolar aqui esse CT aqui, correto? Então, isolando esse CT, certo? A gente conta isso aqui. Então, olha lá. Esse CT aqui foi para aquele caso em que a gente tinha aqui um único reator, certo? Aqui tinha CT. Agora que a gente tem 3 reatores, esse CT para nós agora vira um C1, certo? Então, essa conta aqui
é como se fosse para o primeiro reator. Então, no lugar desse CT, a gente colocaria aqui o C1, certo? Sendo que C1, a concentração no reator 1, é a concentração inicial dividida por 1 mais a constante de reação vezes o tempo de detenção. Certo? Isso aqui seria para o reator 1. E para o reator 2? Bom, a gente já sabe, correto? É C2, que é igual a C1 sobre 1 mais K tempo de detenção. Certo? Isso aqui seria para o reator 2. E para o reator 3? A gente também já conhece. C3 é igual a C2, 1 mais K tempo de detenção. Bom, mas é recursivo, né? Então, C2 a gente já conhece, certo? Isso aqui então vai ser igual a... Tá certo? É recursivo, a gente pegou o C2 e colocou aqui, ó. Deu isso aqui, o C3. Bom, mas quem é C1? C1 a gente conhece, tá certo? Tá bem aqui, ó, reator 1. Então vamos lá. A equação geral, então, para a concentração na saída dos reatores em série seria o quê? Seria simplesmente isso aqui. Tá certo? Que nada mais é do que C0 1 sobre 1 mais KT elevado na terceira. Tá certo? Então, para um caso de reatores em série, desses completamente misturados, para um caso geral, seria simplesmente o seguinte: a concentração na saída do último reator em série é igual ao C0 1 sobre 1 mais KT, tudo isso elevado na N. Tá certo? Então essa equação, certo? Importante a se guardar para esse caso de reatores em série. Tá certo? Eu vou mostrar um reator aqui, como é que ele é usado na prática, como é que ele é vendido pelas empresas e tudo mais. Só um segundo. Então tá aqui, ó. Nessa imagem a gente pode ver um CSTR, tá? Esse daí é um reator que é vendido também por uma empresa americana, que é um reator continuamente agitado. O modelo dele é o Bilbulk, certo? E ele serve basicamente para tratar efluentes industriais, certo? A gente tem aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um problema sério, né, com esse descarte dos efluentes industriais por causa da natureza deles, né, os contaminantes e tudo mais. Sendo que a gente tem um elevado índice de poluição dos rios por causa disso, certo? Então esse reator é basicamente para tratar efluentes industriais e ele trabalha com uma grande quantidade de sólidos suspensos, tá certo? Ou seja, é como se fosse um tratamento de lodo, certo? É o equivalente ao tratamento de lodo, onde eles fazem primeiro aí uma digestão anaeróbica, certo? E com isso gera o que? Metano, certo? Então uma alternativa para usar, para reutilizar esse metano seria justamente utilizar ele para geração de energia, certo? Cogeração em alguma, sei lá, em alguma caldeira aí, um processo de cogeração de energia, tá certo? Então você vê aqui que o projeto desse tipo de reatores é extremamente importante e essas variáveis aqui, elas desempenham um papel crucial nesse processo. Então a gente já viu os 3 tipos fundamentais de reatores que a gente vai estudar aqui, e nas próximas videoaulas eu mostro aqui uns acho que 3 exercícios, um para cada tipo de reator, tá certo?